bem-vindos ao Tô de Férias no Sana. A Câmara Municipal de Fortaleza desembarca aqui com o seu estande num dos maiores eventos do Norte e Nordeste, o Sana 2026, que chega à sua 26ª edição. A Câmara Municipal de Fortaleza se faz presente para você nos acompanhar. É muito fácil através da TV Câmara Fortaleza. Estamos ao vivo no canal 7.2, na Fortaleza FM 90,7 e no nosso canal do YouTube, TV Câmara Fortaleza. Você vai encontrar toda a nossa programação e tudo que você precisa saber sobre o legislativo do nosso município. Como eu falei, a Câmara Municipal de Fortaleza se faz presente em um dos maiores eventos aqui do Norte e Nordeste, o Sana, que hoje também oportuniza esse momento para que os artistas estejam oferecendo e mostrando também o seu trabalho. Para falar um pouco mais sobre isso, ninguém mais, ninguém menos que Zé Wellington. Zé Wellington, que é escritor e quadrinista, ele está aqui a convite do SESC. Muito boa tarde, Zé. Obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vindo ao estande da Câmara Municipal de Fortaleza. Eu queria que você começasse falando sobre o seu trabalho. Primeiramente, a mesma curiosidade que eu tive de saber o que é ser um quadrinista, né? O que é preparar, o que é ser um artista que prepara, que produz, ser um quadrinista. Explica um pouco para todo mundo também que tem essa dúvida, Zé. Olá, boa tarde ao pessoal que nos assiste aí pela TV Câmara, pela rádio, pela TV, pela internet. É um prazer estar aqui hoje. Obrigado, Ariana, pelo convite. Bom, eu trabalho com quadrinhos há 20 anos, né? Explicando um pouco sobre quadrinhos em si, é aquilo que as pessoas conhecem como Turma da Mônica. A galera que é mais velha tem aqueles quadrinhos de cowboy, que é o Tex. Que tinha Homem-Aranha, Batman. Eu estava perguntando justamente se era baseado nisso, nos gibis, né? Era falado, conhecido como isso, mais ou menos. Explica um pouco sobre. Exatamente, né? As histórias de quadrinhos é uma coisa que a gente está aí há mais de 100 anos. Essa arte aí de colocar imagens em sequência e contar histórias, né? Então a gente tem aí várias derivações hoje, né? Desde todo mundo conhece Turma da Mônica, mas a gente tem quadrinho de super-herói, quadrinho de cowboy. O pessoal do Japão está dominando tudo hoje, né? Inclusive estamos aqui no Sana vendo um monte de gente fantasiada dos seus personagens de mangás, que são as histórias em quadrinhos japonesas. Mas essa linguagem muito linda, né? Que eu me apaixonei há mais de 20 anos. Isso que eu ia perguntar, como foi a tua inclusão dentro desse universo do quadrinismo e levando também a cultura geek, não é isso? Exatamente. Eu comecei como leitor quando eu tinha meus 13 anos de idade. Em algum momento comecei também a fazer quadrinhos, querer fazer histórias, né? Eu sou de uma cidade, eu sou de Sobral, né? Eu não sou daqui da capital. E lá em Sobral a gente tinha um evento muito parecido como esse, com o Sana. E a gente começou a aglomerar outras pessoas que também gostavam de contar histórias em forma de quadrinho. E os meus primeiros quadrinhos, eles eram quadrinhos que eram xerocados. A gente fazia do jeito mais simples e artesanal possível. Xerocava, vendia para os amigos por R$2, R$3, levava para eventos. Eu vim para o Sana muitas vezes, 15, 20 anos atrás, trazendo esses quadrinhos xerocados, né? Fui desenvolvendo isso com o tempo, fazendo contatos dentro da indústria, com editoras, né? E há uns 10 anos eu comecei a publicar profissionalmente, né? Comecei a fazer os quadrinhos que as pessoas estão mais acostumadas a ver em livrarias hoje, né? Mais bonitinhos, maiores, conversando com públicos diferentes, né? O quadrinho pode ser para criança, mas pode ser para adulto também. A gente tem uma gama de possibilidades, né? Nos últimos 10 anos eu tenho publicado mais profissionalmente. É isso que eu ia perguntar. Os teus quadrinhos também seguem essa direção da cultura geek? Como é? Você estava falando que é mais voltado também para adultos, né? Isso, né? Eu tenho quadrinhos assim para todas as idades, mas a maior parte do meu trabalho são quadrinhos mais para um público mais adulto, né? O adolescente adulto. Eu gosto muito nas minhas histórias de colocar elementos regionais, então meus quadrinhos têm histórias do sertão, né? Falando sobre coisas que eu vivo, coisas que acontecem à minha volta, né? Então, por exemplo, tem um quadrinho meu que se chama Cangaço Overdrive, que a gente pega o cangaceiro, que é uma figura aqui do Ceará, ou do Nordeste, né, brasileiro, e a gente mistura com ficção científica. Então a gente leva um cangaceiro que é despertado no futuro, distópico. A gente vai contar a história desse cangaceiro no futuro, trazendo coisas que são do Ceará atual, né? Fazendo questionamentos sobre coisas do Ceará atual. Eu gosto muito de fazer essa brincadeira, misturar cultura geek, cultura pop, com elementos aqui do Ceará, né, da nossa região. Eu estou curiosa para entender como é que consegue juntar, né, essa personalidade do sertão juntamente com as questões futurísticas. Como é a tua fonte de inspiração para montagem, criação, processo criativo de forma geral? Olha, assim, normalmente começa com uma faísca quadrinhos, mesmo. Né? Dos quadros, Sim, começa normalmente com uma faísca mesmo.
né? Alguma coisa que eu vejo, assim, que te mistura. Esse de misturar um cangaceiro com o futuro, né? Foi uma história que a pessoa que trabalhou comigo nesse quadrinho, que é o Walter Giovanni, ele é de Limoeiro do Norte, ele contou uma história de quando o Lampião, ele foi expulso de Mossoró, praticamente, ele tentou invadir a cidade de Mossoró, e ele foi expulso pela população e se escondeu numa caverna em Limoeiro do Norte. A gente já começou, caramba, isso aí dá uma história super legal, e a gente começou a conversar. Em algum momento eu falei, cara, e se a gente colocasse algum elemento aí de ficção científica, né? Pensando nessas coisas que a gente gosta de consumir também, coisas, histórias aí bem mentirosas, assim, de ficção. E a gente começou a misturar essa coisa do cangaço com ciborgue, com internet, com rede social, né? E aí nasceu esse trabalho, Cangaço Overdrive. Então eu acho que a inspiração, ela vem às vezes de coisas, histórias que a gente escuta, pequenas coisas que a gente ouve por aí. Você vai juntando, né? O escritor, o quadrinista, ele vai sendo esse prestador de atenção e vai juntando essas coisas na cabeça e de repente jorra tudo. Você vai montando tudo na cabeça e passando isso em forma de desenho. Exatamente, o quebra-cabeça vai se montando em forma de história, de desenho. A gente vai tendo essa ideia da história e do visual também, né? Então é um processo muito legal, demora bastante, né? Às vezes demora 1 ano, 2 anos. Quanto tempo mais ou menos? 2 anos? Por volta de 1 a 2 anos. Para uma obra ficar pronta. Para uma obra ficar pronta, é isso, né? Algumas demoraram mais, já tive obra que eu passei 4, 5 anos trabalhando, mas assim, é 1 ano, 2 anos que é o trabalho de roteiro, de desenho. É muito mais complicado do que parece. Mas além do quadrinismo também é escritor, né? Tem obras também escritas, eu queria que você falasse sobre elas, né? E falar sobre a inspiração também, o que é que te leva a escrever, o que é que te motiva a escrever, Zé? Na literatura a mesma coisa também, essa coisa do que acontece aqui na região, ela me interessa muito. Então, um dos últimos livros que eu lancei chama Mata Mata, e ele conta a história de uma família de pistoleiros aqui no Ceará. Né? E assim, é muito legal porque essa história, por exemplo, surgiu na escola. Quando eu tinha meus 13, 14 anos, entrou um coleguinha nova na escola e todo mundo dizia assim para tomar cuidado com esse cara porque ele era sobrinho de um pistoleiro. Né? E essa história ficou na minha cabeça assim, durante toda a minha vida. Né? E a gente começou a pensar nessa história, eu comecei a pensar nessa história, pensando como é que é você ser filho de um pistoleiro, né? E essa história Mata-Mata, ela vai explorar essas relações sobre legado, né? O que é que a gente carrega dos nossos pais, né? O fato de você ser filho de alguém, o que é que isso traz para você? Eu sendo de Sobral, acostumado a ir para um canto e eu falo terra de pistoleiro e tal. Sim, também, né? E eu ir para um canto e a pessoa pergunta logo assim, você é filho de quem, né? E isso eu acho que dá uma história legal, né? O que é que a gente traz dos nossos pais, independente de ser pistoleiro, padeiro, médico, né? O que é que a gente traz para nossa vida, né? Então essa história, por exemplo, ela se estruturou com isso. Pensar sobre legado, né? E a história do cara com o pai dele, uma história dele com a filha dele, né? Então a história vai se montando. É uma história muito legal, o pessoal curtiu pra caramba. Foi finalista do Prêmio Jabuti, né? E tal, e é muito legal, assim, pensar a história e pensar coisas da sua vida tão próximas que podem gerar histórias muito legais. Falando em legado, como você falou na sua obra, né? A gente tem um legado também da Lana e da Clarice, que são as suas filhas, inclusive elas estão aqui de cosplay. A gente já percebe que já existe uma influência muito forte. Elas nasceram nesse berço, né? Obviamente, que elas já estão aqui produzidas todas de cosplay. Queria que você falasse sobre o seu legado, né? Porque se elas estão aqui hoje curtindo um pouco sobre essa cultura, é porque já teve a presença do pai desde cedo nesse universo. Explicam, e sendo meninas, né? Sendo meninas que são também, é bem mais diferente, é bem mais peculiar as meninas interessarem e interagirem dentro desse universo. Fala do teu legado com elas. Pô, cara, legal demais. Uma das coisas mais legais de ser pai hoje pra mim é viver com elas, esse momento com elas. Porque eu venho ao Sana há mais de 20 anos, né? Desde as primeiras edições. Né? E é muito legal ver hoje as minhas filhas aqui de cosplay também. Eu vejo o Sana, inclusive, como um evento muito importante assim, para a cultura de Fortaleza, né? Para incluir a galera. Sempre imaginei como um lugar que faz as pessoas que gostam de coisas específicas se encontrarem, seja um jogo de videogame, se vestir com cosplay, assistir desenho animado, anime, ler mangás. Né? E eu fico muito feliz que as minhas filhas, elas têm esse hábito, o hábito da leitura em casa, que eu acho que os quadrinhos eles são muito legais nesse sentido, né? De ser uma porta mesmo para leitura em si, para ler livros, né? E elas são apaixonadas por esse universo das histórias e isso sempre fez muito bem para mim, sabe? Então eu acho muito legal hoje
que elas estejam nesse meio também, que seja um pouquinho do que eu estou influenciando elas, que eu acho que é uma coisa muito legal. Né? Fico muito feliz de ver elas de costas, batendo foto com a galera. Muito legal, elas estavam aqui fora olhando também, mortas de orgulho, olhando o pai aqui dando entrevista. Ô Zé, a gente sabe também que o Sana é um momento de oportunizar. Você falou ainda há pouco que já está aqui há mais de 20 anos participando do evento, e essa também é uma porta, é uma vitrine para quem trabalha nesse setor, né? Com arte, com essa cultura. E você veio hoje, você com certeza é um dos poucos artistas que veio a convite, inclusive do Sesc, que está aqui com o stand, você está no stand do Sesc, mostrando o seu trabalho, mostrando a sua arte, você veio a convite deles. Isso significa que você tem um trabalho muito relevante dentro desse universo. Eu queria que você falasse sobre o Sana e chegar a esses artistas, em poder se expor o seu trabalho, né? Ser uma vitrine para todos eles. É isso, assim, primeiro assim, é muito legal que o Sesc tenha trazido a gente para cá, né? Primeiro o Sana, de disponibilizar um espaço, a gente tem aqui a Vila dos Artistas que fica aqui do lado, tem artistas do Brasil inteiro que vêm trazer os seus trabalhos, vender os seus trabalhos, ter esse contato direto com o fã. Eu, esse ano, estou aqui no espaço do Sesc. O Sesc tem um trabalho muito legal de incentivar aqui a cultura no Ceará, e os quadrinhos a gente deve muito ao Sesc, né? O Sesc tem um evento que acontece em Pacuti, que é a Mostra Sesc, né, que acontece todos os anos, já participei de 2 edições. E pra gente, artista, é muito importante que a gente tenha esse espaço, né? É um espaço concorrido, nem sempre a gente consegue chegar junto aí, ter espaço suficiente para falar do nosso trabalho, tá? Então, assim, eu fico muito feliz de estar mais uma vez aqui pelo Sesc no evento, né? Que o Sana abra esse espaço também para que a gente possa divulgar o nosso trabalho, não só a galera que vai se vestir do anime que assiste lá do Japão, mas que tem a oportunidade de ler as histórias daquele pessoal do Ceará também. E representa também os nossos artistas locais, que isso é importantíssimo, né? Demais, falta muito espaço pra gente, né? Então é muito legal que a gente tenha esse espaço hoje aqui. E mostrar que o cearense também está incluso dentro da cultura, né? Isso, Zé? Dentro dessa cultura. Exato, a gente é referência em literatura desde José de Alencar, Domingos Olímpio, né? Hoje tem muita gente escrevendo, fazendo coisas legais, contando histórias. E que massa que a gente tem um espaço como esse para poder estar falando sobre isso. Zé, eu queria te agradecer pela sua participação. Queria também aproveitar para você divulgar o seu trabalho, rede social, site, onde é que pode achar as suas obras. Pronto, muito fácil. @Zé Wellington em todas as redes sociais. Tá? Procurar Zé Wellington no Google, aparece a minha foto. Tem eu e tem um jogador do Flamengo também que usa o mesmo nome. Então vai ser fácil achar. Pois é, mas eu apareço normalmente o meu, né? Então, Zé Wellington em todas as redes sociais. Muito obrigada, Zé. Obrigado, Ariana. É isso, gente. Vamos, então, né, dar ênfase, dar espaço aos nossos artistas locais. E, mais uma vez, eu quero deixar claro para quem quiser estar acompanhando o Tô de Férias do Sana, você pode acompanhar no TV Câmara Fortaleza 7.2, o nosso canal no YouTube, também TV Câmara Fortaleza, ou também nas nossas redes sociais e na Fortaleza FM 90,7. Hoje o Tô de Férias no Sana vai levar muito entretenimento, informação. Te convido também a participar, se vir, né? Se vier até o evento, se não, assiste a gente através dos nossos canais de comunicação, que tudo que você precisa saber do nosso parlamento, juntamente com esse evento maravilhoso, o maior evento norte-nordeste de cultura geek, otaku, cultura pop, você vai acompanhar aqui nos nossos canais de transmissão. Até mais, eu volto com mais Tô de Férias no Sana daqui a pouquinho.